Essa passagem é uma passagem que todos vocês já ouviram falar sobre Raabe. Mas tem algo muito interessante nessa passagem, que é o pacto, a aliança que Raabe vai fazer com os 2 espias que Deus vai enviar ali em Jericó através de Josué. Depois de uma longa jornada, 40 anos de deserto, um período difícil, uma geração morre no deserto, e Deus tem uma promessa de introduzir o povo de Israel na terra prometida. Moisés morreu, quem ficou encarregado de fazer isso foi Josué. Josué se encarregou de conduzir aquela geração que nasceu no deserto a entrar na terra prometida. E quando eles chegam na primeira cidade a ser conquistada, que é Jericó, uma cidade poderosa, um exército poderoso, uma fortaleza, uma cidade cercada por muros, que só de largura o muro tinha quase 3 metros de largura. Era uma fortaleza Jericó. Naquela época era assim, as cidades, os muros eram bem fortificados para se proteger dos inimigos. E diz a palavra de Deus que Josué chega perto de Jericó para conquistar Jericó. Olha aqui para mim, presta atenção. E Josué, ele é direcionado pelo Senhor para enviar 2 espias em Jericó. 2 espias. E esses espias, por coincidência, uma jesuicidência, esses homens, eles entraram na casa de Raabe, na casa de uma prostituta. Na casa de uma prostituta. E ela começa a conversar com eles. E ela diz para eles: olha, chegou ao nosso conhecimento o que Deus tem feito no meio do povo de Israel. Olha aqui para mim, todos vocês. Chegou ao nosso conhecimento o que Deus tem feito no meio do povo de Israel. Chegou ao nosso conhecimento que o Deus de vocês enviou pragas no Egito, que o Deus de vocês abriu o mar vermelho, e que o exército de Faraó se afogou no mar vermelho e todos foram mortos. Chegou ao nosso conhecimento como que Deus fez sinais, prodígios e maravilhas. E agora vocês estão sitiando a nossa cidade, porque Deus, olha aqui para mim, porque Deus entregou a nossa cidade nas mãos de vocês. Vocês querem ouvir mais? E ela conversando com ele, vocês querem ouvir mais? O povo da nossa cidade, estão todos eles atemorizados, porque eles sabem que vocês vão entrar nessa cidade, mesmo a nossa cidade sendo uma cidade fortificada, mesmo o nosso país tendo um exército poderoso, sabendo que vocês não têm experiência com guerra, mas mesmo assim, o povo todo da nossa cidade sabe que o Deus que operou lá no Egito está com vocês e já entregou a nossa cidade nas mãos de vocês. E ela conversando com eles, de repente a porta bate alguém na casa dela. Aí ela pergunta: quem é? E aí eles respondem: nós somos soldados de Jericó. Há um momento, estava com 2 espias na casa dela. O que ela faz? Pega os 2, esconde os 2 lá no telhado da casa delas. Fiquem aqui. Escondeu os 2 lá no telhado da casa delas.
Aí vai lá abrir a porta. Pode falar. Não, porque chegou ao nosso conhecimento que tem 2 espias que entraram em Jericó, porque eles querem destruir nossa cidade. E chegou ao nosso conhecimento que eles estiveram aqui na sua casa. Eles estão na sua casa. Olha, eles não estão na minha casa. Talvez se vocês seguirem em frente, talvez vocês encontrem eles ainda no meio do caminho ainda. Presta atenção, que coisa tremenda. Uma prostituta. Mas uma prostituta, mesmo sendo uma prostituta, naquela época, prostituição em Jericó era cultura, porque os pais entregavam as filhas para a prostituição. Era um meio de ganhar dinheiro. E independente disso, tinha todo ainda um respaldo religioso, porque a cultura de Jericó naquela época, a prostituição era também uma adoração aos deuses de Jericó. Então, a prostituição tinha um respaldo muito grande, respaldo da família e respaldo religioso. Assim era Raabe, uma prostituta. Mas o que me chama a atenção no coração dessa mulher, mesmo sendo uma prostituta, quando chegou o conhecimento dela do que Deus estava fazendo naquele povo que foi escravo mais de 400 anos no Egito, aquilo tocou o coração dela de uma forma poderosa. Aquilo mexeu no espírito dela. E essa notícia começou a causar uma revolução dentro daquela mulher. Ela começa a sentir a presença de Deus. Ela começa a sentir a presença de Yahvé na vida dela. Mas independente dela já estar sentindo a presença de Deus na vida dela, algo que me chama a atenção, que mesmo sendo uma prostituta, ela era uma mulher amorosa, porque ela vai proteger 2 pessoas. Ela sabia que se ela falasse para os soldados, eles estão aqui, eles seriam mortos na mesma hora. Então você vê um amor no coração daquela mulher, mesmo sendo uma prostituta, mas ela tinha o que? Amor. E aí presta atenção. Ela fechou as portas e ela vai: ei, vocês podem descer. Desceram os espias. E eles perguntam a ela: quem era? Era o soldado de Jericó. E ali, ela chega para eles e fala assim para eles, para os 2, ela fala assim: olha, da mesma forma que eu preservei a vida de vocês, eu quero fazer um pedido a vocês, não só pela minha vida, mas eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho irmãos, eu tenho irmãs. Vocês entendem? Mesmo sendo uma prostituta, ela não fez um pedido pessoal. Ela tem uma visão para salvar toda a sua casa, toda a sua família. Uma mulher, mesmo sendo uma prostituta, no engano, na mentira, mas aquela mulher tinha um coração bom. Ela preserva aqueles homens, já tinha sido mexido pelo poder de Deus na vida dela. E agora ela vai fazer um pedido àqueles homens, mas não é um pedido egoísta, é um pedido pessoal. Ela poderia falar assim: assim que vocês entrarem aqui, preserva pelo menos a minha vida. Não, eu quero fazer um pedido para vocês. Aqui está meu pai, minha mãe,
minhas irmãs e meus irmãos, eu quero fazer um pedido para vocês. Assim que vocês entrarem para destruir a cidade, preserva a nossa família. Preserva a nossa família. Preserva a nossa família. Preserva a nossa família. Josué capítulo 2, versículo 9. Vamos ver o versículo 9 em diante. E disse-lhes: bem sei que o Senhor vos deu essa cidade. Ela falando. E que o pavor de vós caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Porque temos ouvido o que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, e os quais destruístes totalmente. Verso 11. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo da terra. Para aqui, olha o que ela fala. Uma prostituta. Ela fala: o Deus de vocês é Deus em cima dos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 12. Agora, pois, peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que como usei de bondade, de misericórdia, de amor, mesmo sendo uma prostituta, mas o poder de Deus já entrou na minha vida. Mesmo eu tendo usado de bondade, de misericórdia com vocês, vós também usareis de bondade para com a casa e meu pai. E dai-me um sinal seguro. Para aqui. Olha aqui. Eu não salvei vocês. Ela está falando para os espias. Eu não salvei vocês. Vocês não seriam mortos. Eu quero fazer um pedido para vocês. Preserva a minha vida. Preserva meu pai. Toda a minha família também. Eu quero fazer um pacto com vocês. Eu quero fazer uma aliança com vocês. Porque eu sei que se vocês fizerem um pacto comigo, o Deus de vocês é Deus de pacto. Se vocês fizerem um pacto comigo, se vocês fizerem uma aliança comigo, vocês irão embora, mas eu ficarei em paz, sabendo que quando a guerra chegar, eu e a minha casa seremos livres. E eles disseram, vamos ver comigo, versículo 13: de que conservareis em vida meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhe pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Verso 14: então eles lhes responderam: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes este negócio. E quando o Senhor nos entregar essa terra, usaremos para contigo de bondade e de fidelidade. O pacto está fechado. A aliança está fechada. Pode aplaudir o Senhor, queridos. Pode aplaudir o Senhor, queridos. Pode aplaudir o Senhor, queridos. E ela perguntou para eles: mas precisamos de um sinal, para que quando vocês entrarem em Jericó, a nossa casa vai ser identificada. E eles disseram: coloca uma fita vermelha na casa de vocês, e quando eu chegar, eu vou conversar com o nosso capitão, com o nosso general, que se chama Josué, e vou contar para ele que nós fizemos um pacto, uma aliança com você, e que você preservou a nossa vida,
E o nosso líder é um líder de aliança. O nosso líder é um líder de pacto. O nosso líder, ele era submisso a Moisés. Ele era um servo, um homem de Deus. E ele vai firmar esse pacto, essa aliança. E assim foi feito. Ela desceu uma corda da casa dela. Ali os espias desceram pela corda e foram embora. E ela colocou uma fita vermelha na casa dela. A cidade em desespero total. Só tinha uma casa em Jericó, que a lamparina se apagava e eles dormiam em paz. Era a casa de Raabe. Porque todas as outras casas ninguém dormia, porque sabiam que a morte estava chegando. Mas a casa de Raabe, eles dormiam e descansavam. Raabe, a única dependência e confiança dela era olhar para aquela fita. O diabo vinha tentar oprimir ela, e ela olhava para a fita. E o diabo falando, ela olhava para a fita, e ela falava assim: Satanás, o Deus de Javé é Deus de aliança, é Deus de pacto. Isso é opressão, isso é perturbação na minha mente. O pacto já foi feito, o livramento vai chegar na minha casa. Eu me aproprio desse pacto, eu me aproprio dessa fita vermelha. Essa fita vermelha tem uma força, tem um pacto, tem uma aliança. E eu estou aqui conectado, eu estou aqui ligado nessa fita vermelha. Vai embora, Satanás. Se as outras casas não estão dormindo, aqui vai dormir. Aqui nós vamos descansar. E foi passando um dia, 2 dias, 3 dias. E chegou o dia dos hebreus invadirem Jericó. Todos cercaram Jericó. Olha aqui para mim, todos cercaram Jericó. Todos cercaram Jericó. Estavam diante de uma orientação divina para derrubar Jericó. E quando o general, porque quem dá a ordem do ataque é o general. É o general que dá a ordem. Vamos agora, é agora. E quando o general, que se chama Josué, ele dá a ordem para o ataque, no meio da ordem, ele faz uma ressalva. Josué 6,16, vamos ver comigo todos juntos, 6,16. E quando os sacerdotes, pela 7ª vez, tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade, porém, contudo, quanto nela houver, somente, olha aqui, somente a prostituta Raabe viverá. Ela, olha só, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. E agora vocês estão liberados, podem atacar. Puf, partiu para o ataque. Destruíram tudo. Todos foram mortos em Jericó. Todos foram mortos em Jericó. Todos. Mas a família de Raabe, quando o exército de Israel chegou, todos já tinham consciência que tinha uma casa que tinha uma fita vermelha. Tinha uma casa que tinha uma fita vermelha.
E diz a palavra de Deus que essa casa não foi destruída. Essa casa não foi destruída. Agora, venceram a guerra, do jeitinho que Deus falou aconteceu. E agora eles conquistaram Jericó, conquistaram uma cidade. Estão se preparando para conquistar outras cidades. Aquela cidade já era deles. E ali, você sabe que toda vez que um exército conquista uma cidade, tem festa, celebração, né? As famílias celebram aquela coisa toda, adoram ao Senhor, engrandecem ao Senhor. E agora Israel vai levar uma família de estrangeiro com eles, porque Raabe e a sua casa não eram hebreus. São o quê? São estrangeiros. Josué 6:23, vamos ver comigo todos juntos. Josué 6:23. Entraram, pois, os mancebos espias, tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e todos quantos lhe pertenciam, e trazendo todos os seus parentes, os puseram fora do arraial de Israel. Diga para você, irmão, eles foram salvos, mas por não serem hebreus, não podia ficar junto com o povo, tinha que ficar fora do arraial. Mas nesse momento, nesse caso, nesse contexto, o importante não era ter status de hebreus, o importante era ser salvo. O importante era a preservação da vida e da sua família. O mais importante era preservar aquela família. E agora essa família está vivendo, né, fora do arraial. Fora do arraial. Mas o que me chama a atenção nessa mensagem, que mesmo Raabe e a sua casa vivendo fora do arraial, por não serem israelitas, hebreus, ela agora decide não se prostituir mais. Ela agora decide a servir o Deus de Israel. E antes ela não tinha sonho, agora ela começa a sonhar. Antes ela não tinha esperança, mas agora ela começa a ter esperança. Ela não tinha perspectiva nenhuma de vida, mas agora ela tem perspectiva de vida. Porque ela não era uma israelita, mas o que salvou ela foi um pacto com o povo de Israel. Tinha um pacto, tinha uma aliança, tinha um pacto, tinha uma aliança com o povo de Israel. Durante muitos anos, porque na lei dizia o seguinte, que ninguém podia se prostituir. A lei de Israel falava isso, em Levítico fala isso. Você não podia entregar uma filha para a prostituição. Já em Jericó fazia isso, mas os judeus não faziam isso. Uma pessoa que era pega em adultério era apedrejado naquela época. Até mesmo o dinheiro da prostituição não poderia ser consagrado ao Senhor. Tudo isso estava na lei de Israel. Não podia. Mas essa mulher, essa prostituta, foi salva. Ela está agora na cerquinha. Imagina uma cerquinha. Aqui está o povo de Israel, e ela estava do outro lado, na cerquinha, junto com a família dela. Diga para você, irmão, durante muitos anos, ela viveu assim, sempre fora do arraial, por não ter status de israelita. Mas olha aqui, queridos, olha só, estou finalizando a mensagem. Mas o que mais me chama a atenção nessa mulher é que ela tem um coração amoroso,
Ela não é egoísta, ela quer salvação para ela, para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, para toda a sua casa. Porque quando nós estamos numa situação, o navio está afundando, a gente se preocupa em salvar a nossa vida, né? A gente não quer nem saber quem está com a gente, né? Mas ela não. Ela vendo o navio afundando, ela falou assim, não, se afundar, vai afundar com todo, mas se salvar a minha vida, vai ter que salvar a minha casa também. Vai ter que salvar a minha família também. E ali ela reivindica a família toda. Então você observa que ela tem uma visão uma visão macro para salvar toda a família, uma visão de repartir, uma visão de abençoar, uma visão, né, evangelística. Coisa linda, coisa tremenda. Mas o que mais me chama a atenção não é o amor, não é o lado bom de querer salvar todo mundo. O que mais me chama a atenção, eu não sei como essa mulher conseguiu viver durante muitos anos naquela cerquinha. Eu estou dando cerquinha para que você, fazendo uma ilustração, uma alegoria, para que você possa ter um entendimento melhor. Ela ficava fora do arraial. Eu não consigo imaginar como que essa mulher conseguiu ficar tantos anos seguindo o povo de Israel, mas não podia participar de nada. Imagina os demônios que usavam esta mulher e falavam assim para ela: na época que você se prostituía, você era mais feliz, porque não tinha discriminação, você tinha dinheiro, as coisas eram muito mais fáceis para você, e agora você está se sujeitando a isso. Olha quanto tempo você está aí nessa cerquinha, não pode se relacionar com o povo, não pode participar de nada que o povo faz. Isso é uma discriminação. Durante muitos anos Satanás ficou bombardeando a mente dela. Eu creio que essa era a resposta para Satanás. Satanás, deixa de ser sujo, deixa de ser vagabundo. Ainda que o Deus de Israel não venha fazer mais nada por mim, ainda que eu não venha me tornar uma israelita, mas só em eu ficar junto com esse povo, Deus me salvou da morte, salvou toda a minha casa, salvou toda a minha família, e eu sou grato ao Senhor por todo esse milagre. Eu sou grato ao Senhor por toda essa bênção na minha vida. Queridos, durante muitos anos essa mulher, ela soube administrar isso espiritualmente e emocionalmente, durante muitos anos. E quando Satanás sempre vinha trazer um bombardeio na mente dela, eu creio que ela sempre falava assim: Satanás, hoje eu estou aqui nessa cerca, mas um dia eu vou ter status de israelita. Um dia eu vou ter status de israelita. Eu não só vou estar lá do outro lado da cerca, mas eu vou estar do outro lado da cerca sendo ricamente abençoada. Depois de muitos anos, querido, o problema que muitos não sabem esperar até o dia que a promessa se materializa na vida da pessoa. Não existe registro na história dessa mulher que ela murmurou, que ela reclamou, que ela se rebelou. Não existe. Não existe. Muitos não recebem a bênção. Muitos retardam a promessa,
porque não sabe esperar o tempo de ficar na cerquinha, esperar o tempo certo do milagre, esperar o tempo certo da bênção, esperar o momento certo da manifestação de Yahvé, esperar o tempo certo da promessa de Deus se materializar em nossas vidas. Mas um belo dia, depois de muitos anos vivendo nessa cerquinha, essa mulher acordou. E parece que esse dia os céus amanheceram azul na vida dessa mulher. E um príncipe da tribo de Judá se apaixona por essa mulher. Um príncipe da tribo de Judá se apaixona por essa mulher. Um príncipe da tribo de Judá se apaixona por essa mulher. Um príncipe. Poderia ser um hebreu qualquer lá. Não, mas foi um príncipe. E olha aqui. Poderia ser da tribo de Isacar, da tribo de Levi. Não, foi da tribo de Judá. Da tribo de Judá. Uma tribo de uma expressão poderosa. A tribo onde vai vir Jesus, onde vai vir Davi. Um príncipe dessa tribo olhou para aquela mulher lá do outro lado da cerquinha e falou assim: eu não sei o que está acontecendo comigo, porque a lei diz até que a gente tem que casar com os hebreus, mas entrou alguma coisa no meu coração. Eu olho para você, eu estou apaixonado por você. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Meu nome é Raabe. Conta um pouco da sua história para mim. Olha, aconteceu assim, 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 assim. Aí eu estou mais apaixonado ainda agora, porque eu descobri que você é uma mulher de pacto, você é uma mulher generosa, você é uma mulher que tem um coração, de proteção, você é uma mulher que tem uma visão de abençoar, de cuidar, de proteger. Eu estou mais apaixonado ainda por você. Casou com ela. Sabe qual é o nome desse príncipe? Salmão, né? Não é os peixes salmão não, tá? É Salmão. Ainda deu um príncipe com um nome bonito. Raabe, qual é o nome do seu marido? Salmão. Raabe, qual é o nome do seu marido? Peraí, calma. Príncipe, querida. Príncipe, querido. Se chama Salmão. Ela casa com esse homem. Agora não precisa de cerca mais, porque agora ela vai receber a cidadania dos hebreus. Vai fazer parte da família de Israel 100%. Ela soube esperar, ela teve paciência, ela teve fé, ela venceu a rejeição, ela venceu o preconceito, ela venceu o tempo de espera, ela venceu tudo, ela soube esperar. Ela soube esperar. Mateus capítulo 2, capítulo 1, versículo 5. Vamos lá. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Quem foi marido de Raabe? Salmão. Fala assim, Salmão. Fala Salmão. Fala Salmão. Pode aplaudir o Senhor, queridos. Pode aplaudir o Senhor, queridos. E através desse casamento, ela foi enxertada na genealogia do Messias. Queridos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre. 17. Orai sem cessar. 18.
em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso era o que Raabe fazia todos os dias, mesmo com toda a discriminação, mesmo com todo obstáculo, vencendo sua alma, vencendo a indiferença, vencendo tudo. Ela estava sempre se alegrando por quê? Pela sua preservação de vida, que Deus preservou a vida dela, onde toda uma cidade inteira foram consumidos pela morte. Ela ficou viva, ela e toda a sua família. Regozijai-vos sempre, 17. Orai sem cessar. Eu creio que todo dia essa mulher orava. E ela falava assim: um dia eu vou casar com um homem, eu não só vou me tornar uma israelita, mas eu profetizo que eu vou entrar também na genealogia do Messias. Ela foi gerando isso através da fé. Versículo 18: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Aqui está uma história viva, poderosa, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, do alcance de Deus. Como iremos entrar nessa rota? Através do pacto, através da aliança, através da bondade, através da misericórdia. Aí vai ser concretizado um pacto. Depois tem toda uma caminhada de se alegrar, uma caminhada de oração e um espírito de gratidão. Ninguém naquela época, homem nenhum naquela época, poderia salvar aquela família e ainda colocar uma ex-prostituta, uma estrangeira, para casar com o príncipe de Judá e ainda enxertar ela na genealogia do Messias. Diga para o seu irmão: isso não é uma obra para o homem, isso é uma obra para Yahvé, isso é uma obra para Deus, isso é uma obra para Jesus, isso é uma obra para o Espírito Santo. Queridos, se você está esperando por um milagre, talvez você esteja numa cerquinha como essa, talvez você esteja numa situação semelhante como essa. Se alegre. Eu não estou aqui dizendo que você tem que se conformar, não é isso não. É você confiar, é você se alegrar, é você ter uma visão de esperança, de um dia melhor, de uma intervenção divina, de um milagre na sua vida. Eu estou trazendo uma situação para vocês, de um caso, de uma intervenção de Yahvé, através de uma aliança, através de um pacto. Eu espero nele. Você espera em quem? O mesmo Deus que olhou para Raabe, mudou a história de Raabe, é o mesmo Deus que vai mudar a minha história, vai mudar a sua história. É o mesmo Deus que vai projetar o nosso futuro. É o mesmo Deus que vai fazer algo por nós, que hoje, você atrás de uma seca no mundo natural, você vai morrer ali atrás daquela seca para sempre. Mas no mundo espiritual tem toda uma linha profética. No mundo espiritual tem toda uma história de milagre, uma história de bênção, uma história de intervenção, uma história de restituição, uma história, querido, da manifestação do poder de Deus, da glória de Deus. Olha aqui, diga para o seu irmão: a única diferença hoje
de você para Raabe é que ela era uma estrangeira. E você hoje já é concidadão dos céus. Você não é estrangeiro mais. Você não é estrangeiro mais. Você não é estrangeiro mais. Você já tem status do povo de Deus. Você não é mais estrangeiro. Nós somos concidadãos do céu. Ela foi enxertada na genealogia do Messias que veio de Judá. E esse mesmo Messias, ele entrou dentro de nós. Ele está dentro do nosso coração. Ele está dentro do nosso coração. Esse Messias está dentro do nosso coração. Apóstolo, o que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E termos atitudes de maturidade espiritual, de maturidade emocional, para que não venhamos morrer no processo. A Bíblia diz em Efésios 6:10: fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Filipenses 4:13, Paulo fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isaías 64:4 diz que não ouviu um Deus além de ti, desde a antiguidade, que trabalha para aqueles que nele esperam. Jeremias 17, versículo 7 e 8: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Nem deixa de dar frutos. Para finalizar, Salmo 28, versículo 6. Vamos ler comigo todos juntos. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que meu coração salta de prazer, e com o meu cântico eu louvarei. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Versículo 9: salva o teu povo e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Aplauda o Senhor, queridos. De pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Mensagem de reflexão com o apóstolo Paulo Macedo.